Shalom, Deus abençoe poderosamente. Quem vos fala, apóstolo Eduardo Martins. Vamos dar continuidade ao tema Desmascarando o Espírito de Jezabel. Vamos entrar no subtítulo Autoridade Injusta. Romanos capítulo 2, versículo 1 está escrito assim: no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Ao apontar o dedo para os outros, Maico estava condenando a si próprio. Suas ações só serviram para dar poder ao espírito de Jezabel em sua igreja. Se não fosse culpado dos mesmos erros, ele teria reconhecido a diferença entre pessoas inocentes e pessoas imaturas. Teria evitado as consequências dolorosas que se seguiram. Pastores e líderes devem reconhecer e depois abolir qualquer método de controle e de manipulação que possam estar empregando. Devem deixar de fazer comentários depreciativos sobre outros pastores e irmãos em Cristo. Um indício de que você pode ter problemas nessa área é se você costuma falar de forma desrespeitosa sobre outros ministérios, ou se costuma comentar sobre aquilo que lhe é dito em caráter confidencial. Muitas vezes os pastores são os maiores ofensores, porque tem muita informação sobre o que acontece na igreja. Devem evitar a maledicência antes que o odre se rompa. O hábito de fazer acusações em particular e ouvir acusações sem prova também precisa parar. Os pastores também devem evitar tentar controlar e explorar a espiritualidade dos membros das suas igrejas, coagindo-os a fazer o que eles querem. Esta atitude é chamada de atitude dominadora. É a imitação carnal do exercício legítimo da influência e da autoridade espiritual. A vitória sobre o espírito de Jezabel exige que os líderes tratem de toda rebelião e usurpação de autoridade por parte de qualquer membro da congregação. Para fazer isso, devem estar isentos desses problemas, a fim de que as ovelhas entendam como é o exercício apropriado de autoridade. Os líderes devem ensinar sobre a autoridade bíblica. Vencer o espírito de Jezabel envolve reconhecer e restaurar os relacionamentos quebrados e toda autoridade ordenada por Deus que tenha sido usurpada por esse espírito. Vamos falar mais sobre isso mais à frente. As recompensas da autoridade legítima. Recompensas da autoridade legítima. Apocalipse 2, 23, a parte B, diz assim, vos darei a cada um segundo as vossas obras. O exercício da autoridade legítima tem uma recompensa que corresponde àquilo que vencemos. O pastor que vence o espírito de Jezabel, que busca usurpar seu lugar, recebe uma esfera maior de influência e de autoridade. Foi o que o apóstolo João quis dizer quando escreveu a admoestação do Senhor à igreja de Tiatira, no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 26 ao 28, está assim, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras,
eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã, debaia, manto, comandar, rabababassar. 3 promessas são dadas àqueles que vencem o espírito de Jezabel. Primeiro, receberão maior autoridade espiritual sobre os principados, potestades e os dominadores espirituais na região celestial. Agora, no porvir, a quebra do poder desse espírito na terra sobre os indivíduos desintegra seu poder nas regiões celestiais. O que nós fazemos aqui na vida das pessoas vai surgir de efeito nas regiões celestiais. Segundo, os pastores receberão autoridade para governar com cetro de ferro. Somente em outro lugar na Bíblia há menção de cetro de ferro, em Apocalipse 19:15, que fala acerca de Jesus. Governar com cetro de ferro não quer dizer ser um tirano. Pelo contrário, aquele que governa terá a sua autoridade condicionada a uma grande sabedoria, assumindo o papel de Jeú, concernente a qualquer espírito das trevas. Os líderes exercerão a disciplina e os principados da palavra de Deus, os princípios, da palavra de Deus. Quando um pastor é como um cetro de ferro, não pode ser controlado ou manipulado com facilidade. Este será o nível de poder e autoridade dado por Deus àqueles que vencem o espírito da rebou de Queplaio de Jezabel. Terceiro, o Senhor concederá a estrela da manhã. Aquele que vencer o espírito de Jezabel, isso está em Apocalipse capítulo 2, versículo 26 ao 28, e também em 2 Pedro, no capítulo 1 e o versículo 19. Olha o que diz 2 Pedro 1, 19, poderoso demais. Vamos estar lendo, meu Deus do céu. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. A estrela da manhã apareça em vosso coração. Nessas passagens, isso significa autoridade e favor divino. Quem vence o espírito de Jezabel, ele é revestido por autoridade e favor divino. Essas duas recompensas, o cetro de ferro e a estrela da manhã, diferem das outras recompensas registradas em Apocalipse e são exclusivas para essa igreja. Além disso, carregam uma autoridade muito maior do que aquela que é evidenciada em nossos dias. Embora nenhuma das outras igrejas mencionadas em Apocalipse tenha recebido essas 3 recompensas específicas, nenhuma tampouco enfrentou a enorme tarefa de confrontar e remover o espírito de Jezabel. De que placer.
os vigias no portão. É imperativo que tenhamos discernimento em relações àqueles que trazem destruição à igreja. Portanto, é incumbência dos intercessores humildes estarem na torre de vigia nos portões da igreja. É do intercessor a responsabilidade de fazer soar o alarme ao perceber a aproximação de alguém que pode causar dano ao corpo. Por isso, é fundamental que toda igreja tenha um forte ministério de intercessão, a fim de impedir o espírito de Jezabel de fazer sua obra destrutiva. Como o pastor pode discernir quem são os verdadeiros vigias? Vamos voltar ao exemplo lá de Jornada nas Estrelas. Os Chargenens eram rapidamente identificados com um simples exame de sangue. Embora parecessem humanos, não tinha sangue. Semelhantemente, os verdadeiros vigias podem ser identificados pelo que tem dentro de si. Há várias maneiras de tornar o verdadeiro espírito deles evidente. Uma forma é por meio de palavras. Jesus disse em Mateus capítulo 12, o versículo 34 e 35, assim, a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Se o intercessor tiver no coração algum indício de espírito de Jezabel, ele eventualmente será revelado por meio de suas palavras ou ações. Poderá semear pecado ou divisão na igreja local. No entanto, o verdadeiro vigia não usa sua posição para desafiar ou depreciar a autoridade pastoral. Pelo contrário, o intercessor humildemente sustenta os líderes em oração. Além disso, o verdadeiro vigia não busca posições de autoridade, mas intercede por aqueles que estão nessa posição. Outra forma de identificar o verdadeiro vigia é pelo fruto do seu Espírito. A Bíblia claramente define qual é o fruto do Espírito Santo. Em Gálatas 5, versículo 22 e 23, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Temos de buscar, identificar e conhecer aqueles que trabalham entre nós. Não podemos conhecê-los apenas de forma superficial, mas profundamente no que creem, o que ouvem e o que dizem quando oram. Mateus 12:33. Fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. O verdadeiro vigia é submisso às autoridades, enquanto aqueles que operam sobre o domínio do espírito de Jezabel usurpam a autoridade. Num cenário ideal, o vigia que é submisso ao Espírito Santo tem a mesma atitude que Davi manteve enquanto serviu a Saul, de consideração e respeito pela autoridade escolhida por Deus. 1 Samuel capítulo 26 e o versículo 11, a parte A. O Senhor me guarde, que eu estenda a mão contra o seu ungido. Finalmente, a diferença mais óbvia entre o verdadeiro intercessor e o indivíduo que opera no espírito de Jezabel é a movimentação ou a força impulsadora por detrás de suas ações. O verdadeiro intercessor é motivado pelo amor em tudo o que faz. Ao escrever seu
tratado sobre o amor, o apóstolo Paulo ofereceu à igreja de Corinto o seguinte esboço, mediante o qual se pode discernir os verdadeiros e os falsos obreiros do evangelho. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 ao 7, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nosso desafio hoje, como nós responderemos a tudo isso? Será que reconheceremos e confrontaremos esta voz falsa e destruidora? Lidaremos com nossas próprias debilidades, as quais podem nos cegar ou nos fazer ter reações inadequadas? Os pastores devem se levantar e liderar segundo o modelo de Jesus Cristo, a brilhante estrela da manhã que ofusca todas as outras testemunhas proféticas e que destrói as obras do maligno. Os pastores e as igrejas que buscarem obedecer a Deus nessa questão receberão uma esfera maior de autoridade. Lembre-se, Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, sede forte e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Que o Espírito Santo derrame uma unção sobrenatural sobre a tua vida nesse momento, e você tenha o discernimento, a capacidade de identificar e a habilidade para usar as armas que Deus já te deu para destruir, destronar o espírito de Jezabel. Deus abençoe, shalom.